O núcleo terrestre é encontrado a cerca de 2.900 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Essa distância é um pouco mais que o Rio Grande do Sul encontra-se do Piauí. O núcleo também tem um raio de cerca de 3.485 quilômetros. O planeta Terra é mais antigo que o núcleo. Quando a Terra foi formada, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, era uma bola uniforme de rocha quente. Decaimento radioativo e calor restante do planeta formação. A colisão, acreção e compressão de rochas espaciais fez com que a bola ficasse ainda mais quente. Por fim, após cerca de 500 milhões de anos, a temperatura do nosso jovem planeta aqueceu até o ponto de fusão do ferro, cerca de 1538 graus Celsius, chamado de catástrofe do ferro. Relativamente flutuante materiais como silicatos, água e até ar ficaram próximos ao exterior do planeta. Esses materiais se tornaram o manto e a crosta primitiva. Gotas de ferro, níquel e outros metais pesados gravitaram para o centro da Terra, tornando-se o núcleo inicial. Gradiente geotérmico mede o aumento de calor e pressão do interior da Terra. Este geotérmico é de cerca de 25 graus Celsius por quilômetro de profundidade. Os principais contribuintes para o calor do núcleo são o decaimento de elementos radioativos, o calor restante da formação planetária e o calor liberado à medida que o núcleo externo líquido se solidifica perto de seu limite com o núcleo interno. Ao contrário da crosta e do manto ricos em minerais, o núcleo é feito quase inteiramente de metal, especialmente ferro e níquel, elementos que se dissolvem no ferro, chamados de siderófilos. Como esses elementos são encontrados muito mais raramente na crosta terrestre, muitos siderófilos são classificados como metais preciosos. Esses elementos siderófilos incluem ouro, platina e cobalto. Outro elemento chave no núcleo da Terra é o enxofre. Na verdade, 90% do enxofre na Terra é encontrado no núcleo. O núcleo é formado por duas camadas, chamadas de descontinuidade de Bullen. O núcleo externo, com cerca de 2.200 km de espessura, é composto principalmente de líquido ferro e níquel. A liga no núcleo externo é muito quente, entre 4.500 graus e 5.500 graus Celsius. O núcleo interno é uma bola quente e densa de ferro. Tem um raio de cerca de 1.220 km. A temperatura no núcleo interno é de cerca de 5.200 graus Celsius. A pressão é de quase de 3,6 milhões de atmosferas. A temperatura do núcleo interno está muito acima do ponto de fusão do ferro. O núcleo externo líquido separa o núcleo interno do resto da Terra, e como resultado, o núcleo interno gira um pouco diferente do restante do planeta. Ele gira para o leste, como a superfície, mas é um pouco mais rápido, fazendo uma rotação extra a cada 1000 anos. Um fato curioso é que o núcleo interno da Terra é surpreendentemente grande. Ele representa 19% do volume total da Terra, o que o torna apenas 30% menor que a Lua. Como o núcleo interno da Terra é um pedaço sólido de ferro, você pode pensar que ele é a fonte do campo magnético. Mas este não é o caso. O núcleo externo da Terra, que consiste em ferro fundido e níquel, flui ao redor do núcleo interno, e esse movimento produz o campo magnético. O campo magnético do nosso planeta é criado no núcleo externo rodopiante. O magnetismo no núcleo externo é de cerca de 50 vezes mais forte do que na superfície. Pode ser fácil pensar que o magnetismo da Terra é causado pela grande bola de ferro sólida no meio,
Mas no núcleo interno, a temperatura é tão alta que o magnetismo do ferro é alterado. Uma vez atingida essa temperatura, chamada de ponto de Curie, os átomos de uma substância não podem mais se alinhar a um ponto magnético. Teoria do dínamo. Alguns geocientistas descrevem o núcleo externo como o geodínamo da Terra. Para um planeta ter um geodínamo, ele deve girar. Deve ter um meio fluido em seu interior. O fluido deve ser capaz de conduzir eletricidade e deve ter um suprimento interno de energia que impulsione a convecção no líquido. Variações na rotação, condutividade e calor impactam o campo magnético de um geodínamo. Marte, por exemplo, tem um núcleo totalmente sólido e um campo magnético fraco. Vênus tem um núcleo líquido, mas gira muito lentamente para produzir correntes de convecção significativas, e ele também tem um campo magnético fraco. Júpiter, por outro lado, tem um núcleo líquido que gira constantemente devido à rápida rotação do planeta. A Terra é o geodínamo Cachinhos Dourado. Ela gira de forma constante a uma velocidade de 1.675 km por hora no Equador. Isso faz ter um magnetismo exato. Os geocientistas não podem estudar o núcleo diretamente. Todas as informações sobre o núcleo vieram de leituras sofisticadas de dados sísmicos, análise de meteoritos, experimentos de laboratório com temperatura e pressão e modelagem computacional. Mas isto não deixa de ser fascinante. Nosso lindo planeta Terra guarda muitos e muitos mistérios, que nos deixa muito mais impressionados. Até o próximo vídeo!